As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria deste dia do Senhor, domingo, fecunde o seu coração, sua vida, sustente e congregue no amor de Deus a sua família. E a nossa igreja, congregando seus filhos e filhas em tantas comunidades de fé, celebrando a Eucaristia, escutando a palavra de Deus, se torne uma igreja em saída, missionária, ajudando o mundo a abrir-se a esse amor de Deus. Alegramo-nos de modo muito especial por estarmos juntos aqui, congregados ao redor da amada Mãe Maria, a mãe de todos nós, a mãe de Deus e nossa, a discípula exemplar que nos inspira. Inspira-nos de modo muito especial a uma escuta amorosa da palavra de Deus na obediência da fé. Celebramos hoje, neste domingo, na igreja, em todo o Brasil, a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E para a nossa igreja hoje é dia do Papa, chamados à luz da fé, a unirmos-nos a ele, Papa Francisco, aquele escolhido para ser o sinal da unidade da igreja, professando a mesma fé e no compromisso bonito de estarmos juntos como igreja no mundo inteiro. Igreja, como diz o Papa Francisco no seu sonho, no seu testemunho, uma igreja pobre para os pobres. É por isso que hoje, em toda a nossa igreja, fazemos a coleta chamada Óbolo de São Pedro, uma oferta que fazemos de um presente, do dinheiro nosso para o Papa, não para ele, mas para que ele cuide dos pobres, como ele o faz. Por isso, escutemos essa palavra santa de Deus na alegria da nossa comunhão e da nossa generosidade. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amado irmão, amada irmã, na alegria desta festa de hoje, neste dia do Senhor, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, lembramo-nos de Santo Agostinho num dos seus sermões ao dizer: o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do mundo e a sua palavra toca os corações. Estes mártires, Pedro e Paulo, viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. Por isso a grande pergunta que Jesus lhes faz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem: muitos não sabem que ele, Cristo, é o Cristo, Filho de Deus. E Pedro toma a palavra, respondendo à pergunta que Jesus faz aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou?
Não há outra resposta. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E por isso o Senhor o confirma como Pedro. Não simplesmente por uma pessoa, mas exatamente pela fé. E pelo sinal que se torna desta unidade, dizendo: Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino e tudo o que for ligado na terra será no céu e o que for desligado na terra será também no céu. Amados e amadas de Deus, São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo completa: Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Uma igreja se constrói sobre o fundamento da fé em Cristo. Sobre esta pedra construirei a fé, diz o Senhor, que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra como cristão vem de Cristo. Como sabemos, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu os discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu o título de ser e de representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim, manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito: Eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que em outra passagem o Senhor diz a todos os apóstolos: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Santo Agostinho diz: no mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor, mas quando Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da nossa igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos Pedro é o primeiro. Amados e amadas de Deus, é por isso que nós somos chamados a esta comunhão bonita com o Papa Francisco no dia de hoje, de oração e, sobretudo, de acolhida às suas indicações interpelativas para sermos uma igreja pobre para os pobres, uma igreja em saída, uma igreja hospital de campanha, uma igreja que na leveza do Evangelho se torna no coração do mundo sinal de esperança. Para isso, nós precisamos nos assentar sobre a pedra que é Cristo. Nossa igreja seja missionária, supliquemos esta graça e nós possamos, como igreja que somos, ser na igreja um sinal deste amor, deste testemunho, ajudando o mundo a abrir-se à verdade, à justiça e à paz. Supliquemos essa graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.
amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de povo a lutar, a gente me